carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 4. Aleluias. O Senhor é bom, amém. Sua misericórdia dura para sempre. Vamos encontrar, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem não encontrou, misericórdia. Tem alguém na misericórdia aí? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olhe para cá. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu não estou aqui, queria que você entendesse isso, porque eu sou melhor do que qualquer um de vocês que estão aqui. Eu não me sinto melhor do que ninguém que está aqui nesse auditório. E até acredito que existam aqui pessoas muito mais capazes ou habilitadas que eu, ou tão prontas para estar aqui. E quanto aos ministros, nós precisamos receber em honra. Porém, uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, que essa honra, ela não tem a ver com bajulação, mas ela tem a ver com o reconhecimento de um encargo, um reconhecimento de uma dura comissão. De uma dura comissão. Porque o pastor Flávio que gosta da palavra ministros no grego, a palavra ministros no grego significa upereta. Corinto era uma cidade portuária, e então muitas embarcações aportavam em Corinto. Então, quando Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que os homens nos considerem como ministros, como uperetas, os uperetas eram os remadores inferiores. Quantos já viram aqueles filmes em que tem aquelas embarcações medievais? Quantos já viram? E que aqueles homens ficam lá no porão do navio, remando, fazendo a embarcação se mover. Quantos já viram? Esses são os uperetas. Homens que fazem a embarcação se mover, mas não recebem glória por isso. Quantos entendem? Toda glória e toda honra sobre qualquer coisa que for falada ou ministrada aqui nessa noite e nesses dias sejam dados ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos podem aplaudir a Jesus? Nós somos somente uperetas, somente remadores inferiores. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós precisamos, estar atentos e discernir o momento que a nossa nação está vivendo. Nós precisamos discernir o momento que a nação brasileira está vivendo. E o que é que o Senhor está sinalizando? O que é que o Senhor está apontando para a sua igreja nesses dias? A nação brasileira está passando por um tempo de ajustes. E a igreja, ela vai passar, ou seja, ela já está passando, por esse tempo de ajuste. E nós, falam como que o primeiro da lista, precisamos ajustar o nosso caminhar, precisamos ajustar o nosso compasso ao compasso dos céus. Nós precisamos alinhar a nossa caminhada no Espírito.
com aquilo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando algo poderoso na nossa nação, e nós estamos vendo uma mudança em curso. Quantos creem nisso? Nós estamos vendo o Senhor operando uma mudança em curso, sabe, mas isso vai nos alcançar com força, irmãos. Que tipo de igreja nós somos? E no que o Senhor quer nos transformar? Qual é o nosso encargo no Espírito nesse tempo? Nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. E se nós temos que carregar uma preocupação nesses dias, sabe, que a nossa preocupação seja estar alinhado ao centro da vontade de Deus para esse tempo. Nós precisamos entender isso. Não são as grandes raposas que derrubam a vinha, mas são as raposinhas que derrubam a vinha. Fala para a pessoa que está do teu lado, nós precisamos nesses dias estar atentos a detalhes. Irmãos, e isso tem me incomodado durante esses dias, porque o Senhor, Ele tem nos chamado a manifestar o reino. E a realidade do reino fala de justiça e retidão. E nós precisamos nesses dias tomar cuidado com detalhes. Quais são os sentimentos que nós temos carregado? Sabe, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos mais, irmãos, chegar no banco ou numa fila, seja ela em que lugar for, e tentar furar, e tentar ser o primeiro. Sabe, esse principado de corrupção na nação está caindo. Sabe, nós precisamos entender que a igreja também está passando por um ajuste fino. Porque a igreja, ela está cheia de crentes. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente nós, mas eu falo a igreja do Senhor, muitos crentes, mas nem todos os crentes que estão reunindo, quarta, domingo, sexta, fazem parte do corpo de Cristo. O cara reúne, mas ele está ali, ele gosta do movimento, mas ele não é parte do corpo de Cristo. E nesses dias, irmãos, não basta ir ao culto, é necessário que uma mudança comece a ocorrer dentro de nós. Abre a sua Bíblia aí comigo, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso é o de número 20. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, até porque nós não temos outro assunto. Diz assim, é interrogado, quantos acharam, digam amém. Interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, responderam-lhes, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, e nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus, repita com todas as tuas forças, repita com todas as tuas energias, porque o reino de Deus, repita, porque o reino de Deus estará dentro de vós. O reino de Deus estará onde, irmãos? E se o reino de Deus está dentro, nós precisamos entronizar a Cristo como Senhor nos nossos corações. Nós precisamos nesses dias fazer com que o Rei se assente no trono do nosso coração. O reino de Deus, ele não vem. Jesus estava falando naquele momento aos fariseus ali, dizendo, olha, o reino de Deus, ele não vai vir com aparência visível. E nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus, ele estará dentro de vós.
se o reino está dentro de nós, e se Cristo é o centro da nossa vida, nós precisamos viver como legítimos representantes desse reino. Nós precisamos caminhar como homens e mulheres que de fato farão a diferença nessa geração. Sabe, o Senhor, Ele não está te chamando a ser mais um no meio da multidão. Ele está chamando você para ser um no meio da multidão. Não mais um, mas um. Alguém que o representará. Quantos entendem isso? E nós temos representado ao Senhor no trabalho, na faculdade. Nós temos representado o Senhor no trânsito. Nós temos representado o Senhor dentro da nossa casa, diante dos nossos filhos. Nós temos representado o Senhor, sabe, para os nossos vizinhos, para a nossa família. Nós temos representado o Senhor, irmãos. Vai lá em Romanos 14, 17. Aleluias. Romanos 4, 17. Quantos acharam? Romanos 14, 17. O pessoal está ligado aí, hein? Já fiz o cara riscar errado a Bíblia, o outro, Pierre estava marcando ali, já teve que rabiscar. 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz assim: porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em manifestações do poder de Deus. E eu quero que você entenda algo. Se você soubesse, se nós soubéssemos de tudo aquilo que o Senhor já fez e operou através de nós, nós não estamos preparados para isso. Nós nos ensoberbeceríamos. Quantas orações, quantas manifestações, quantos sinais, quantos prodígios foram feitos através da tua vida e que você não tem noção disso. E o Senhor não te permitirá saber jamais. Salvo algumas exceções, em que às vezes você está meio cabisbaixo, e o Senhor, aí vem alguém, encosta do teu lado, sabe? Aquela palavra que você liberou sobre a minha vida aquele dia, ela se cumpriu, sabe? E aí você nem lembra, e Deus usou você poderosamente com alguém. Nós estávamos ministrando num café de pastores, pastor Flávio estava, no final um homem me cercou, e ele, pastor, me deu um abraço ali, tremendo,
O ano passado, você liberou uma palavra sobre a minha vida dizendo que eu não iria falir. Eu quero dizer para você, eu não fali. E eu quase disse para ele, e eu nem lembro que eu disse isso. Ele disse, não, eu sou empresário, eu tenho uma ótica, e o final de ano é sempre muito difícil, mas naquele ano foi diferente, irmãos, eu nem me dava conta disso, mas o Senhor estava me mostrando através da palavra desse homem, sabe que Ele nos usa, eventualmente, para manifestar o poder do reino, e que na grande maioria das vezes, nós não sabemos, para que nós não venhamos a nos gloriar. Se há algo do qual nós devemos nos gloriar, que seja em Cristo e em manifestá-lo ao mundo, amém, irmãos? Quantos recebem isso? Então aplauda o rei aí, aplauda o rei, faz barulho para ele. Oh, rebequi alamai, so rebede cantarabalabassuri alamai. O reino de Deus e o reino dos céus, existe uma diferença. Repita comigo, existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 3, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. O verso é o de número 5. Não, vamos ler tudo. A partir do 1. Quantos encontraram, digam amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, e repita comigo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluias. Ver o reino de Deus através do novo nascimento, entrar na dimensão do reino através do nascimento da água e do Espírito. Eu quero que você perceba algo, olhe para mim, olhe para mim. Enquanto essa palavra é ministrada, cadeias estão sendo quebradas na tua vida. Olhe para cá, preste atenção, enquanto essa palavra é ministrada, julgos estão sendo despedaçados na tua família, na tua vida. Enquanto essa palavra é ministrada, restauração está chegando para a tua casa. Enquanto essa palavra é ministrada, está havendo cura para o teu físico. Enquanto essa palavra é ministrada, jovens estão sendo libertos das drogas nesse lugar. Enquanto essa palavra é ministrada, cadeias de depressão estão sendo arruinadas, despedaçadas. Quantos creem? Se você crê, pega aí. Porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Como o pastor Flávio gosta, Nicodemos, né? No grego, Nico é líder e Demos, povo. Ele era um líder do povo judeu naqueles dias. Um dos principais dos fariseus, ele era um Nasser. Ele era o comandante do sinédrio religioso naqueles dias. E Jesus havia entrado no templo, irmãos,
Quando você vê o capítulo 2, irmãos, Nicodemos foi ter de noite com Jesus porque ele queria negociar. Não precisava entrar no templo fazendo aquilo que você fez, expulsando os cambistas, sabe, jogando tudo para o alto. Não precisava daquilo. E Jesus disse para ele: olha, em verdade te digo. Nós sabemos, ele negocia, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olha para aquele homem, irmãos, no mínimo 10 vezes mais conhecedor das Escrituras do que qualquer um de nós que estamos aqui, e diz para ele: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele entendeu isso de forma natural. Ao passo que Jesus diz para ele: olha, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero que você entenda algo: o reino de Deus, ele é espiritual. Fala para a pessoa que está do teu lado: o reino de Deus, ele é espiritual. E ele só está dentro de você porque ele é espiritual, ele é intangível. Aleluias. Ele é espiritual, ele é interior, ele é invisível, ele é intangível. O reino de Deus, ele fala do predomínio da vontade de Deus na vida do homem. Ele só cabe dentro porque ele é espiritual e é para hoje. O reino de Deus é para ser vivido hoje, é para ser manifesto hoje. E as bases do reino, repita comigo: justiça, bem forte, justiça e retidão. Agora, e com respeito ao reino dos céus, o reino dos céus, irmãos, ele é dispensacional, ele é físico, ele é tangível, ele é um governo que Israel aguardou. Sabe, o reino dos céus, o reino de Deus está entre nós, e o reino dos céus vem quando você pega o evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 10, e vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele está e ele virá, ele é presente e ele é futuro. Quantos entendem isso? Aleluias. O reino dos céus é o reino por Deus prometido a Davi, o qual brevemente será estabelecido e regido pelo Senhor Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 7. O reino dos céus virá sobre a terra. O reino dos céus virá sobre a terra. Oh! Shakaramassura bacalamai. Segunda Samuel capítulo 7. Repita comigo: o reino de Deus. Repita comigo: o reino de Deus. Ele é espiritual, ele é interior, ele é invisível. Repita: ele é intangível. E ele está dentro de nós. E é para hoje, amém? Mas o reino dos céus virá. E o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E quando Mateus, que era um evangelista, né, um apóstolo, quando Mateus escreve esse evangelho, ele o direciona para os judeus, porque eles aguardavam a promessa de um reino eterno. Eles aguardavam a manifestação de um reino eterno. Versículo 11 diz assim: desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor, ele te declara que ele te fará casa. Repita comigo: o Senhor te fará casa.
E quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. E este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu quero que você entenda algo, olhe para cá. O sucessor direto de Davi, que edifica a casa, é Salomão. Mas Salomão era somente uma figura. Porque quando nós observamos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi. E ele edificou uma casa. Marca com o dedo aí. Vai lá em João 14, 23. Marca com o dedo aí. João 14. Aleluias. Quantos estão comigo, digam amém. Diga amém, animado. Aí, amém, animado. Os irmãos pegaram aí, hein? Repita comigo, o sucessor direto de Davi, num primeiro momento, foi Salomão, e ele edificou uma casa, mas ele era só uma figura, porque o reino de Salomão, ele teve fim. Agora o reino dos céus jamais terá fim. Quando nós observamos o capítulo 14 do Evangelho de João, diz assim, olhe para cá: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, repita comigo, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos, repita comigo, vou preparar-vos um lugar. Olhe para cá, preste atenção. Se essa casa fosse nos céus, e Jesus foi para lá, ele estava dizendo, eu vou preparar um lugar, então estava tudo bagunçado lá, e ele precisava ir lá e preparar lugar, colocar tijolo, e fazer uma casa para que, quando tivesse pronto, ele levar você. Será que era isso? Quando ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Presta atenção, ele não foi para o céu preparar um lugar, ele foi à cruz preparar um lugar. E se eu for à cruz e preparar um lugar, virei outra vez. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu ressuscitarei dentre os mortos, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Onde Jesus estava? Ele estava ali falando com os discípulos, e onde ele estava? Vê o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Não crês tu que eu estou no... Preste atenção, olhe para cá. Tudo o que ele queria era nos levar a uma dimensão no Espírito, aonde o reino de Deus fosse uma realidade em nós. E nós no reino, e o reino em nós. Mas e a casa? João 14, 23. A morada. Na casa, repita comigo, na casa do Pai. Bem forte, na casa do Pai. Há muitas moradas. Respondeu-lhe Jesus, 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Repita bem forte, meu Pai o amará. Viremos para Ele. Ele está dizendo que você vai ou Ele vem? Você vai ou Ele vem? O que está escrito aí? Repita comigo, viremos para Ele. E nele faremos o quê? Na casa do Pai há muitas. Quantos aqui são moradas de Deus no Espírito?
Então aplauda o Senhor bem forte, amém? Na casa de meu pai há muitas moradas. Oh, na casa do pai há muitas moradas. Irmãos, eu não vou me prender a isso, que a gente está lá em Samuel, mas eu não posso, eu mostrei que você é a morada de Deus, agora nós precisamos entender que somos a casa também, amém? Vai lá em Hebreus capítulo 3, deixa Samuel marcado. Aleluias, Hebreus capítulo 3, verso de número 5. Oh Deus, há uma unção aí, irmãos, e ela vai pegar você nessa noite por dentro. Versículo 5 diz assim, Hebreus 3:5, Moisés na verdade foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, repita comigo, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, e essa casa, é quem, irmãos? Quem é a casa? Quem é a casa? Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem é a morada? E quem é a casa? Eu não, nós. Repita comigo, a morada sou eu, mas a casa somos nós. Na casa do Pai há muitas moradas. Quantos entenderam até aqui? Então aplauda Jesus. Aplauda ao Rei. Aplauda ao Rei. Vai lá em Samuel. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem é a casa? Quem é a casa, irmãos? Que foi edificada em nome dele? Nós. E estabelecerei o trono do seu reino para sempre. O que ele estava dizendo? Olha, ele vai edificar uma casa ao meu nome. Ele não estava falando do templo de Salomão ou no templo de Herodes, ele estava falando do templo que foi feito, que foi liberado na cruz do Calvário. Essa casa será edificada em meu nome e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Versículo 16, olha o que diz. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. Nós aguardamos a promessa do reino dos céus, nós aguardamos a promessa do reino que vem sobre a terra. E ao mesmo tempo nós precisamos manifestar o reino que está em nós. Fala para a pessoa que está do teu lado, o reino de Deus está em você, porque é espiritual, mas o reino dos céus virá sobre toda a terra. Quantos estão entendendo? Abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Oh, glória! Oh, Deus! Evangelho de Lucas, capítulo 1. Esse governo dos céus, ele é real. Esse trono, ele é real. Esse reino dos céus, ele é dispensacional. Ele é físico, ele é visível, ele é exterior. Ele é político. Ele é terreno. Esse é o reino de Davi, amém, irmãos? O qual brevemente será estabelecido. Versículo 30, disse-lhe então o anjo a Maria, quando vem anunciar o nascimento de Jesus: não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e ele reinará
eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Fala para a pessoa que está do teu lado, esse reino é físico. Ele é tangível. Ele é político. Ele é exterior, ele é um reino terreno. Amém, irmãos? Veja isso em Daniel 2:44. Eu não estou falando nada novo aqui aos irmãos, para muitos. Mas nós precisamos desentulhar os poços. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Ora masudi etequias oriamalabas. Robocorondoriaço ramai. Daniel 2:44. Olha o que diz. Quantos acharam, digam amém. Quantos estão vivos, digam amém. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Por quanto tempo, irmãos? Por quanto tempo? Aleluias. Olha o Daniel 7. Versículo 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando se encontraram, digam amém. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Repita comigo, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. O zelo, não é esse texto não, eu que estou acrescentando aqui, ó. Olha o 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos lá em cima no céu. É isso que está escrito aí? Ué, não está escrito isso não? Está escrito o quê? Em cima ou embaixo? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Quantos podem aplaudir ao rei? O reino de Deus será, o reino de Deus é uma realidade, o reino de Deus será uma realidade, aleluias. O reino de Deus é uma realidade, o reino dos céus será uma realidade, amém, irmãos? Texto conhecido, vai lá em Zacarias. Só passar para frente, quem vai para o Novo Testamento, você vai achar aí antes de Malaquias. Mateus, volta um pouquinho, Malaquias, Zacarias, capítulo 14. Oh Deus, olha o verso 8, irmãos, repita comigo, águas vivas, repita aí comigo, águas vivas. Nós precisamos desentulhar os poços, mas precisamos cavar novos poços, amém, irmãos? Esses dias de anunciar o evangelho do reino, nós precisamos entender a comissão que foi dada a nós como igreja de apregoar o evangelho do reino. Se você entender, irmãos, o reino dos céus,
O reino de Deus, ele é espiritual, ele é interior, ele é invisível, porque o reino está dentro, ele estará dentro de vós, disse Jesus. Mas o reino dos céus, ele é dispensacional, ele é físico, ele é visível, ele é exterior, ele é político, ele é terreno e ele há de se manifestar sobre a terra. Então o reino de Deus é para hoje, mas o reino de Deus também é para o futuro, ele vem, ele está e o reino dos céus vem, amém, irmãos? Quantos entenderam? Agora, nós precisamos entender que o reino dos céus, ele tem uma manifestação parcial nesses dias, que se dá através da igreja. Nós somos representantes desse governo dos céus, e nós precisamos viver como representantes dessa realidade. Sabe, nós precisamos, entrar numa nova dimensão de vida no Espírito. Precisamos entrar numa nova dimensão, de excelência nas coisas do alto. Não dá mais, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. Todos os governos que hoje existem são provisórios. Haverá um governo eterno, haverá um reino eterno. Irmãos, nós precisamos entender isso. Não dá mais para você chegar atrasado no trabalho e fazer aquela ligação dizendo, ó, bate o meu cartão aí. Ou você ir embora antes e falar para alguém, ó, bate o meu cartão aí. Irmãos, nós precisamos entrar numa nova dimensão. E eu não estou falando aqui como quem acusa. Eu preciso alinhar a minha vida com a vida dele. Nós precisamos alinhar a nossa vida com o trono, amém, irmãos? E aí, irmãos, quantos dizem, eu estou na igreja há 30 anos, meu esposo não se converte. Claro, ainda xinga palavrão. A minha esposa não muda, claro. O nível de sacerdócio que você tem exercido na tua casa. O processo de restauração, ele começa na casa de Deus. O juízo, ele começa na casa de Deus. A gente está falando, não vê um tempo de juízo. Mas fala para a pessoa que está do teu lado, abre o olho. Porque o juízo começa na casa de Deus. E nós precisamos abrir o olho ainda mais porque ele começa no altar. Quantos estão entendendo? Quantos entendem a seriedade disso? Quantos creem que milagres estão sendo liberados aqui? Então aplauda ao rei aí bem forte aí, vai. Aplauda ao rei aí, aplauda ao rei. Há algo da parte de Deus passando aí na tua vida. Creia nisso, o reino é uma realidade. O reino é hoje, aleluias. Não basta ser crente, precisa estar no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Oh Deus Todo-Poderoso. Quem pode me falar as horas aí? 9h10, irmão, a gente está num congresso, amanhã é feriado. Ninguém vai acordar amanhã para ir trabalhar 4 horas da manhã ou 3 horas da manhã. O Emerson vai, o Marcelo vai, a Elisângela vai. Esses 3, se quiser ir embora, pode ir. Dona Lúcia vai. Jadi pode ir mais tarde, se quiser, porque trabalha para ele mesmo. Esses 4 podem ir, o resto a gente fica aqui. Roseli também, 5. Tem mais alguém, irmãos? Pô, se não tiver, mas se é igual aquela oração, Senhor, se tiver 1, não, se tiver 50, Senhor. Pô, não tem. 40, não, se eu tiver 1. Nós precisamos entender os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Precisamos entender isso. Esse negócio de ser crente só no Facebook, irmãos, Deus nem Facebook tem. A gente quer orar pelo Facebook. É pior que nem no Facebook o nego está sendo muito crente ultimamente. Mas os que são fazem oração pelo Facebook. Irmãos, entrou uma vibe agora de transmitir oração ao vivo, já viu isso? O cara vai orar no monte, ele transmite a oração ao vivo. Não é mais secreto, é público. Ué, não é, irmãos? Isso é um farisaísmo informatizado.
né, da nova era, né? Porque antigamente o fariseu ele ia para a praça e ele fazia longas orações, né, prolongadas orações. E agora o cara vai para o monte e ele filma, agora tem peregrinação. Peregrinação gospel, já viu isso? O cara vai com Facebook ligado lá, transmitindo ao vivo. Estou indo aqui a pé para o monte, lá no Monte do Azeite, lá onde o apóstolo mora, lá em Santa Cruz da Serra. Estou indo aqui a pé para o monte, para orar pela tua vida, irmão. Não é isso, amém? Não é isso. Não é isso. O Senhor, Ele vai mudar a realidade da igreja, amém? Nós fazemos parte dessa mudança, porque essa mudança fala de nós, da nossa vida. Fala da nossa vida. O Evangelho precisa fazer sentido, irmãos. O Evangelho exige